Foco em você. Entrevista ao vivo na Rádio Bandeirantes com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que está na nossa escuta para conversar como primeiro assunto sobre a Copa América, que vai ser realizada no Brasil e Brasília será uma das sedes. Como é que foi essa negociação? O que o senhor tem de notícia para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, governador? Seja bem-vindo, bom dia. Olha, em primeiro lugar, bom dia Cláudio, bom dia Pedro, bom dia a todos que estão aí, a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Simplesmente nós temos aí uma competição internacional, como outras que vinham acontecendo no Brasil. Nós tivemos aí várias partidas, nós estamos tendo aí outras partidas de futebol, Campeonato Brasileiro, campeonatos estaduais, tudo acontecendo. As normas sanitárias já tinham sido estabelecidas antes, o decreto aqui que liberou o futebol já tem quase 2 meses, e eu não vi nada demais em relação a essa competição. O que eu vi de verdade como partiu de uma negociação do presidente Bolsonaro junto à Conmebol, o que eu vi foi mais a politização, como está acontecendo no Brasil em todas as áreas. Nós temos aí uma rivalidade muito grande, tudo que o presidente Bolsonaro faz é criticado, e existe aí uma política que está atrapalhando o país e deveria pensar mais nas coisas que realmente estão acontecendo do que essa política por política que vem acontecendo no Brasil. Eu falo dessa maneira, não sei se é porque eu não vim do mundo da política, eu sou eleito o primeiro mandato, então eu vejo as coisas com mais clareza, acredito que vejo com mais clareza, ou então não conheço a política como ela é de verdade. Então, na minha visão, é mais uma competição, e nós estamos precisando, mesmo diante de tantas dificuldades, de tantas mortes, de tudo que vem acontecendo, mas nós temos que tomar o mínimo de normalidade na nossa vida. E as pessoas hoje estão nas ruas, não tem mais quem consiga fazer isolamento social, como aconteceu no início da pandemia, quando eu decretei e fui o primeiro governador a decretar o lockdown. Mas nós estamos vivendo um clima em que as coisas têm que voltar a acontecer. A vacinação está acontecendo, o Cláudio fala muito bem disso, nós somos um dos países que mais vacina, e essa competição ela vai acontecer dentro das medidas sanitárias, com todo acompanhamento, sem a presença de público, quase que dentro de uma bolha. E aqui no Distrito Federal isso acontece de uma forma muito mais natural, porque nós temos os hotéis que ficam a 500 metros do estádio. Então eu estou muito tranquilo em relação à realização dessa Copa América aqui em Brasília, e tenho certeza que nós vamos contrariar a grande maioria dos políticos de plantão que foram contra a realização desse evento. Governador, muito bom dia. Eu queria saber o seguinte, o senhor, além de governador do Distrito Federal, tem uma experiência, aliás, tem uma vivência e uma experiência bastante vitoriosa aí lidando com os tribunais superiores de Brasília. O senhor tem alguma expectativa em relação à decisão aí do ministro Lewandowski sobre essa Copa América, ou melhor que o Supremo teria que fazer, não tratar desse assunto, né? Deixar que isso, afinal de contas, fique a cargo de quem foi eleito para tomar decisões do gênero? Olha, a expectativa que a gente tem é que o ministro Lewandowski, como um ministro experimentado, um ministro que tem uma vivência muito grande, que ele não entre nesse assunto. Eu acho que isso fica a cargo, como ele próprio já disse em momento anterior, fica a cargo dos prefeitos e dos governadores. Cada um sabe a sua situação, cada um sabe o risco que está correndo, cada um sabe a sua responsabilidade de não colocar em risco a população. Então, como ele próprio decidiu anteriormente, cabe aos prefeitos e aos governadores essa decisão. Assim como nós temos tomado decisões, e a grande maioria delas, e na grande maioria dos estados e do município, têm sido acertadas no que diz respeito ao fechamento, abertura, cumprimento de horários. Eu acho que isso compete aos governadores, como ele próprio já disse. Então, a expectativa é que ele decida mais uma vez nesse sentido, de que os governadores e os prefeitos tenham a condição de tomar decisões dentro das normas sanitárias. Governador Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Por quê? Rio de Janeiro, Brasília, Cuiabá e Goiânia serão as sedes da Copa América, que começa daqui a 2 semanas no Brasil, no dia 13 de junho. Governador, sobre cuidados adicionais em relação a essas delegações que virão ao Brasil, o senhor já sabe o que vai ser feito? A gente vai conseguir criar algum tipo de bolha agora para as delegações da Copa América?
Olha, a expectativa nossa é que todos os componentes da delegação sejam testados na sua saída, sejam testados aqui na chegada, que essa testagem continue ocorrendo, que eles não tenham uma vivência social normal dentro da cidade, que eles fiquem dentro dos seus hotéis, dentro da sua concentração, afinal de contas eles vêm para participar de um evento muito importante que é a Copa América. Então a gente tem certeza, e a Conmebol tem sido mestre nisso, tanto que realizou a Libertadores da América com pouquíssimos casos de Covid. Então nós temos aí uma expectativa de que tudo corra dentro da normalidade, com toda a segurança necessária. Governador, há alguma previsão de vantagem econômica para o Distrito Federal? Quando a gente tem uma realização de um evento dessa magnitude em situações normais, né? Tem o turismo, tem uma movimentação econômica importante com esse evento. Claro que como não haverá público, né? Nós vamos ter as delegações. O governo do Distrito Federal já fez contas aí, quanto que vai movimentar na economia do Distrito Federal receber a Copa América nesse ano de 2021? Olha, a gente não tem expectativa muito grande no que diz respeito à arrecadação, mas tem uma visibilidade do Distrito Federal que para nós é muito importante. Brasília é uma cidade que é um palco a céu aberto, nós temos aqui todos os monumentos, isso tudo será mostrado pelas televisões, com certeza nós vamos ter um ganho adicional no que diz respeito ao turismo e nós acreditamos muito nisso. Então, mostrar a cidade para nós já é um ganho muito importante. Sem contar que nós vamos ter uma movimentação dentro dos nossos hotéis que vem sofrendo muito. O setor hoteleiro, assim como o setor de bares e restaurantes, tem sofrido muito durante essa pandemia. Talvez tenha sido um dos setores que mais sofreu ao longo desse período. Então, ter delegações hospedadas, nós estamos falando aí em torno de 65 pessoas em cada uma das delegações. Isso para nós já ajuda muito na economia da cidade, mas tem o ganho adicional que é mostrar a capital da República para todo o Brasil e para todo o mundo. Governador, eu gostaria de aproveitar a ocasião e lhe perguntar sobre outra questão, que é a pretendida convocação de governadores para a CPI da pandemia. Isso já foi judicializado, está no Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, sobre o desfecho dessa história e também uma breve análise, se o senhor puder fazer para nós, do comportamento da CPI até agora. Olha, Cláudio, do ponto de vista jurídico, aí eu falo com bastante propriedade, fui eu um dos incentivadores de que os governadores entrassem na justiça a respeito desse assunto. É um grande absurdo jurídico você fazer essa inversão. Nós tivemos aqui no Distrito Federal uma tentativa de abertura da CPI da Covid que foi rejeitada pela Câmara Legislativa, até porque o governador e vários dos nossos integrantes não participaram de nenhum tipo de esquema. E o que tem aqui, a operação que existiu, está sendo apurada pela Polícia Federal e está andando de forma normal. A CPI, na minha visão, ela tem uma importância muito grande de debater os temas da Covid, que é talvez uma das maiores pandemias, mas o mundo todo passou por pandemias e os governantes não foram investigados. Eu tenho uma visão particular de que existe uma polarização muito grande, e isso tem sido visto nas sessões da CPI, no sentido de ter os pró-Bolsonaro e os contra-Bolsonaro. Eu acho que isso não evolui muito e não ajuda o Brasil nesse momento de crise. Mas eu respeito, eu acho que o Senado está cumprindo seu papel e eu espero que a CPI traga algum resultado positivo para o Brasil. Mas do ponto de vista dos governadores, eu entendo que é um grande erro da CPI querer convocar governadores, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista político. Acho que estão errando, não é por aí que se faz uma apuração verdadeira. O momento da pandemia foi um momento que trouxe muita perplexidade para todas as pessoas, para todos os governantes. Nós nos vimos ali em situações muito difíceis, momentos em que a população cobrava testagem em massa, não existiam vacinas, ninguém sabia qual o tratamento que deveria ser aplicado, e aí quer se transformar isso tudo hoje num palco político. Eu acho um grande erro esse acontecimento. Então eu espero muito que eles tenham consciência, tanto o presidente, relatores e aqueles que estão ali compondo a CPI, para que isso não se transforme numa guerra política que vai levar o Brasil a uma situação muito pior. Governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi entrevistado ao vivo no Jornal da Bandeirantes, gente. Obrigado pela entrevista, governador.
Até uma próxima. Sempre à disposição e um abraço a todos os telespectadores, os ouvintes. Rede Bandeirantes de Rádio.